Bom dia novamente, amigos. Eu sou o Giovanni, como bem sabem. Eh, Iremos fazer aqui essa apresentação da Uniview. Hoje eu vou tentar não demorar tanto tempo, porque nós já, nos últimos 3 meses, já realizamos outras 3 formações, tá? Onde nós abordamos vários temas, né? E esse tema de hoje eu vou passar algumas informações importantes sobre o fabricante, sobre as linhas de produto, né? Então, nesse primeiro momento, eu, evidentemente, gostaria de agradecer a presença de todos os senhores, tá ok? Sem a presença dos senhores, não seria possível que nós realizássemos esta formação, tá bem? Então, nessa sessão de hoje, nós abordaremos a introdução da empresa Uniview e as linhas de produto do fabricante, tá ok? Nós vamos falar hoje apenas da gama de CCTV, tá bem? É verdade que a Uniview também possui uma linha de produtos de controles de acesso, uma linha de produtos de câmeras térmicas, linha de produtos de video wall, ecrãs interativos, mas hoje nós, por questão de tempo, evidentemente, nós vamos tratar apenas de CCTV, tá ok? Essa já a parte dessas outras linhas de produtos, vamos deixar para uma futura formação, provavelmente já no próximo mês, ou quem sabe em uma certificação presencial em Lisboa, tá ok? Ah, depois disso, nós passaremos para algumas questões sobre como é tratado, como é feita os testes de qualidade do fabricante. Isso é importante, a questão da logística, para que os senhores tenham uma ideia, né, de como a Uniview está a se mover dentro desse do mercado internacional, né? Pronto. Então, basicamente, a Uniview, nesses últimos anos, né, as receitas em 2021, ela triplicou essa receita em 5 anos, tá ok? Eles tiveram uma faturação de 6,07 bilhões, né, ou 1.000 milhões de dólares nos últimos 5 anos. Ela possui 17 filiais e sucursais espalhadas por todo o mundo, tá ok? Estão a construir outros 5 novos centros, tá? E existe uma base de fabricação inteligente que está na China e, evidentemente, a Uniview ela tem essa cobertura de produtos, né, em soluções para todo o mundo, tá ok? Nós podemos encontrar um grande portfólio de produtos, tá? É, é, Todos esses produtos são vendidos em mais de 200 países e em todas as regiões do nosso planeta, né? Ao mesmo tempo, os produtos da Uniview são superiores em qualidades, de modo que a taxa de RMA é bastante baixo, tá? Comparado com outros fabricantes, né? Comparados na indústria de CCTV, a taxa da Uniview realmente é inferior, a taxa de avaria é inferior a outros fabricantes devido a a essa parte da questão do controle de qualidade, tá ok? E também que a Uniview, né, é um dos fabricantes de CCTV que mais investem em patentes, em tecnologias, de acordo com o seu faturamento, né? Enquanto outros gastam uma imensa parte do faturamento em marketing, a Uniview investe muito em I+D. Bom, essas são as 3 linhas, as 3 gamas de produtos, tá ok? São 3 séries, né? 3 gamas, que é a gama Easy, a gama Prime e a gama Pro.
quem trabalha com Uniview já conhece essas três gamas. São mais de 250 modelos de produtos que nós podemos escolher. Então, dentro da gama da Uniview, nós vamos ter subgamas, tá? E nós tentaremos, desta forma, tentar ajudar no momento de fazer um projeto, uma orçamentação para uma instalação, utilizar a gama correta, né? Sempre visando o produto correto para determinadas instalações, tá ok? Então, nesse segmento de negócios, por isso que a Uniview tem essas três gamas, tá ok? Além disso, cada gama, cada série tem suas próprias características, que isso é o mais importante. A gama Easy, digamos que seria a gama mais básica, tá? Essa gama, possivelmente, nós vamos encontrar câmeras, sim, com algumas funcionalidades inteligentes, tá ok? Por exemplo, talvez com uma detecção de humano, tá ok? Mas são funcionalidades básicas, são câmeras para instalação, por exemplo, em uma residência, em pequenas empresas, ok? Logo, já a Gama Prime são câmeras destinadas a pequenas e medianas empresas, tá? São câmeras destinadas também a pequenos projetos, equipamentos com um hardware mais potente, né? Então já a gama Prime é a gama de produtos que nós sempre aconselhamos para aquelas instalações que requerem uma certa, digamos, uma certa exigência por parte do hardware ou de alguma funcionalidade ou característica especial do equipamento. E já a gama Pro, evidentemente, a gama Pro é uma gama destinada a projetos ou instalações em locais críticos, tá ok? Aqui nós temos um pequeno layout dessas três gamas, tá? Onde nós vemos a Easy, que é a base dessa pirâmide, porque justamente são os produtos de entrada, né? Que nós poderíamos oferecer justamente, ou digamos que seria o grosso da maioria das instalações com funções básicas. Logo, a gama Prime, já para o mercado SMB, tá? São produtos de alto desempenho, existem várias funções inteligentes, porém, se nós tivermos que utilizar para o mercado industrial, ou algum tipo de instalação crítica, evidentemente nós teríamos que ir para a gama Pro, porque são os produtos de referência, tá ok? Bom, a gama Easy são produtos, essa série Easy significa que são produtos de nível de entrada, por quê? Porque são produtos que têm uma resolução completa, tá? São produtos que nós temos resolução de 2, 4, 5 e até 8 megapixels, tá bem? São produtos que atendem os requisitos básicos de monitorização, né? E são econômicos, por isso, justamente, são produtos de entrada, tá? Então, aqui, vamos mostrar algumas características mais práticas, como, por exemplo, o plug and play, que reduz custos do cabeamento, né, de instalação de cabos em uma instalação. E também a mão de obra. Por quê? Porque se em uma instalação nós temos que realizar algumas tarefas, por exemplo, ativação de câmeras, se é uma instalação relativamente grande, com um número elevado de câmeras, quem instala sabe que muitas vezes, dependendo do local, nós talvez poderemos demorar ainda mais, né, ter um tempo elevado no momento de fazer a configuração inicial do sistema, aplica-se muito tempo para fazer a ativação de uma câmera, atribuir o IP, configurar streams de vídeo, configurar regras, enfim,
toda essas, até mesmo a parte da ativação da câmera, né? Então, a Uniview tem uma vantagem que, ao utilizarmos gravador e câmeras do mesmo fabricante, temos essa questão da facilidade de plug and play, que facilita muito e automatiza uma boa parte dessa configuração inicial. Né? E também o design desses equipamentos, eles estão pensados para que a desmontagem do dispositivo seja muito rápido, né? Que o alinhamento, as marcas no corpo, na base, tudo é muito fácil, visando justamente para que o instalador não desperdice tanto tempo com algumas práticas que dependeram de outros fabricantes, né? Não pensaram nessas situações e muitas vezes nós, em algumas instalações, perdemos muito tempo, se aplica muito tempo com questões básicas e isso muitas vezes não é admissível porque o tempo realmente é dinheiro. Tá? A Uniview também, por ser um full member da organização ONVIF, ela, os equipamentos da Uniview tem o perfil S e o T, que são os perfis mais avançados do protocolo ONVIF, tá ok? E desta forma, significa que, evidentemente, a comunicação desses equipamentos, tanto câmeras como gravadores da Uniview com outros fabricantes, também é de uma excelência, né, e de uma qualidade avançada, tá ok? A Uniview também tem nós falamos muito sobre a atualização dos equipamentos da Uniview diretamente pela cloud, porque é uma funcionalidade muito boa, é uma função excelente que evita com que o instalador tenha que se fazer um deslocamento até o cliente, né, para poder fazer a atualização de uma câmera. E isso, no ano em que nós estamos, né, muitas vezes parece normal, mas é inadmissível, porque nós estamos na era do cloud. Então, é evidente que também deveríamos exigir por parte dos fabricantes que façam grandes investimentos nesse ponto de atualização de firmware pela cloud. E a Uniview já tem isso a funcionar há muitos anos, tá ok? E também a questão da gestão desses equipamentos através da nuvem. Quem trabalha com a Uniview sabe que nós conseguimos fazer a gestão dos gravadores, de todos os equipamentos, através da nuvem. Né? Nós podemos acessar a interface web do nosso gravador, podemos solicitar ou executar comandos, né, desde o nosso gravador para que ele faça verificação de atualização de firmware nas câmeras IPs que estão conectadas a ele, ou seja, é uma série de funcionalidades inovadoras, né, em que a Uniview disponibiliza diretamente aos administradores desse sistema, tá ok? Ainda vale lembrar que se nós temos uma câmera tanto Uniview como não, pode ser uma câmera de um terceiro fabricante, conectado a um gravador da Uniview. Se nós acessamos a cloud do fabricante, nós temos o gravador lá na nossa conta no P2P, além de acessar né, o gravador, além de nós termos acesso ao gravador, esse gravador ele também consegue fazer um túnel, nós conseguimos acessar a câmera remotamente. Ou seja, só pelo fato do gravador estar vinculado à nossa conta cloud, nós também conseguimos acessar as câmeras que estão conectadas a ele. Isso é muito bom no momento de, se tivermos que fazer uma assistência remota, né? E é verdade também que dentro ainda da gama Easy, nós temos algumas funcionalidades importantíssimas, como, por exemplo, a detecção do corpo humano. Pronto, ou seja, como bem sabemos, na maioria das vezes, as gamas
de todos os fabricantes, né? Até pouco tempo atrás também da Uniview. Essa gama de entrada havia apenas detecção de movimento e pouco mais, né? Então, isso leva-se a ter falsos alarmes na detecção de movimento. Então, a Uniview, ela com uma atualização de firmware massiva das câmeras da gama Easy, aplicou esse algoritmo de detecção de corpo humano. Pelo menos assim, então conseguimos reduzir esses falsos alarmes em uma gama de câmeras relativamente baixa, de um custo muito baixo, tá ok? Na gama Prime, né, na série Prime, nós vamos ter já as funções inteligentes. Falamos muito sobre as funções inteligentes. Nós temos aqui uma pergunta e eu vou. Os senhores podem ir fazendo questionar, levantar perguntas, dúvidas, enquanto nós vamos fazendo a formação. Porém, eu gostaria de deixar um tempo para responder essas questões no final da formação, tá ok? Porque muitas vezes as questões que são aplicadas enquanto nós vamos fazendo o curso, durante já o processo de apresentação das gamas de produtos e as tecnologias, essas dúvidas já são solucionadas, tá ok? Mas podem colocar as questões, podem colocar as perguntas e eu logo tento responder, vou tentar responder no final, tá ok? Então, dentro da gama Prime é onde nós vamos ter as funções inteligentes, tá? Lembrando que dentro da gama Prime nós vamos ter outras subgamas, tá? A Prime 1, a Prime 2, a Prime 3 e assim por diante, tá ok? Dentro dessa gama nós vamos ter, por exemplo, funções como entrada em área, saída de uma área, intrusão, tá? Um cruzamento de linha, tá? É muito importante nós entendermos a diferença entre entrar numa área, sair de uma área e uma intrusão, porque muitas vezes gostaríamos de aplicar, por exemplo, um tempo em que uma pessoa, né, ou um determinado corpo, né, uma massa, entra dentro entra em uma área, né, e permanece um determinado tempo dentro daquela zona delimitada e a partir daí nós entendemos que é uma intrusão, tá ok? Então há uma certa diferença entre determinadas regras. Então, com a Smart Intrusion Prevention, abreviado, os senhores vão encontrar a abreviação na nossa web e na web do fabricante como SIP, que é a abreviação de Smart Intrusion Prevention, que é essa tecnologia do fabricante, tá ok? Evidentemente, nem todos os alvos vão disparar o alarme, que é justamente isso que nós queremos, né? Que plantas, animais, pequenos mascotes, né? Animais de companhia, pássaros, até mesmo o vento, a luz do sol. Muitas vezes nós temos problemas com tecnologias de análise de vídeo arcaicas, como a detecção de movimento. A detecção de movimento é uma análise de vídeo, né? Mas arcaica, onde gera vários transtornos. Então, para isso, para essas soluções, nós vamos ter o CIP, tá ok? E aqui nós temos o foco no ser humano e no veículo, tá? A taxa de falsos alarmes nessas funções inteligentes é inferior a 1%, tá ok? É inferior a 1%. Aqui nós temos um pequeno vídeo, mas é apenas um vídeo demonstrativo de como funciona essa tecnologia, tá? Mas nós vamos dar seguimento. Logo, os senhores sabem que nós vamos enviar essas apresentações para que os senhores possam utilizá-las e apresentá-las aos vossos clientes, tá ok? Já na gama Pro, que é uma gama de produtos de requisito industrial, né? São produtos em que necessitamos que ele tenha um alto desempenho, um alto poder de entregar informações é, é, com metadados, com maior qualidade de imagem, maior
resolução, não só maior resolução, digamos que maior nitidez, tá? E essa seria a gama Pro, tá ok? Nós vamos ter câmeras com um zoom de alta ampliação, tá? Câmeras que se adaptam, evidentemente, a várias condições e vários cenários, câmeras com lente dupla, câmeras com 4 lentes, com funções inteligentes, justamente são equipamentos pensados, tá? Para zonas portuárias, aeroportos, estações de trens, banco, tá? Então essa série Pro é essa linha de produto pensado para a indústria, tá ok? As tecnologias avançadas da Uniview, como bem os senhores sabem, nós temos a tecnologia Color Hunter, tá? Que são câmeras que possuem LEDs de uma luz cálida, né? Uma luz quente, e onde proporciona detalhes mais claros, detalhes mais nítidos de noite, né? Logo eu tenho aqui uma outra apresentação e já nós vamos falar somente da TreeGuard Solution, tá ok? E dentro da Color Hunter, evidentemente, nós vamos ter uma maior precisão de detecção também. O algoritmo dentro da linha de produto Color Hunter, ele está melhorado, tá? A TreeGuard é outra linha, tá? É outra linha de produto, onde nós conseguimos antecipar aos eventos. Ou seja, na verdade, não nos antecipamos ao evento, na verdade, nós recebemos um alerta prévio a que antes ocorra uma intrusão, um determinado evento, tá ok? Essas câmeras vão ter alarme sonoro e luminoso, importantíssimo, tá ok? E áudio bidirecional, tá? Então, essas duas categorias, elas são as categorias principais no momento em que, ou seja, principal no quesito de são as duas categorias que são mais vendidas da Uniview, né? Hoje em dia todo mundo quer câmeras que possam ver em cor de noite, ou queremos câmeras com uma inteligência artificial em que nós podemos nos antecipar a determinados eventos. Então ambas tecnologias, tá? Ambas tecnologias utilizam a tecnologia mais avançada da Uniview para melhorar ainda mais essa monitorização que nós temos que fazer no período da noite, tá ok? Aqui nós temos um pequeno exemplo, onde nós temos uma câmera de 5 megapixels da Uniview, normal, tá? Onde nós podemos ver que ela, de noite, ela vai ver preto e branco, tá? Só que aqui, né, provavelmente eles habilitaram um modo para trabalhar em modo color. Então aqui nós temos uma ideia e, evidentemente, nós temos aqui do lado direito uma câmera 5 megapixels, Color Hunter, IPC. Bom, eu não posso dar o play no vídeo porque, pelo visto, está a cancelar aqui o microfone quando faço o play no vídeo. Então, vou evitar de fazer o play, tá bem? Então, nós temos aqui uma comparação entre uma 5 megapixels, uma câmera IPC normal, uma câmera IP normal, e uma câmera Color Hunter, tá ok? Evidentemente, nós podemos obter ali e ver que a imagem ela é muito mais clara com essa baixa luminosidade, né? Nós temos uma alta precisão de cores, uma alta precisão para obter informações importantíssimas em um momento tão tão crítico que é o noturno, né? O horário noturno. Pronto. Então, como funciona uma câmera Color Hunter, que é para nós entendermos? Né? Temos aqui um pequeno vídeo, não vou fazer o play, tá ok? Não vou fazer o play, senão vamos perder o microfone, tá? Então aqui a Color Hunter, ela, como que ela funciona? Bom, basicamente ela tem uma lente
bom, primeiro, após muitos testes, né, a equipe de desenvolvimento da Uniview, ela escolheu umas lentes grandes, de grande abertura. Quando nós falamos na lente, nós falamos uma lente de grande abertura, é uma lente de tamanho 1.0. Os senhores estão a ver aqui onde estou a mover o rato. Uma lente de 1.0, ela basicamente, ela pode absorver 4 vezes maior luz, incidências de luz, do que uma câmera básica. E isso parece pouco, mas não é. É muita coisa, tá? Então, nós sempre devemos verificar quando nós vamos adquirir qualquer câmera, que seja de qualquer fabricante, tá? Em que uma câmera, quando ela está preparada para um ambiente noturno, nós devemos verificar a lente se realmente corresponde com uma lente de 1.0, tá? E, evidentemente, o tamanho do sensor, ele também importa muito, é muito importante. Por quê? Porque o sensor, tendo um sensor grande, tá? Eu já estou a falar do sensor da imagem. Tendo um sensor grande, ele também consegue absorver essa quantidade de luz e assim nós conseguimos ter uma imagem com muita nitidez, tá? E uma imagem excelente em um ambiente com pouca luz, tá ok? A questão da iluminação amigável aqui eu vou falar a seguir e os senhores vão entender o que significa iluminação amigável, tá ok? E também, só para comentar, que a Uniview foi um dos primeiros fabricantes, dos grandes fabricantes a nível mundial, a fazer alterações de desenho antes de que houvesse toda essa crise mundial com os microchips, tá ok? Então, esses são os cenários em que nós podemos aplicar essas câmeras, tá? A Color Hunter em um ambiente externo, numa rua, né, com pouca iluminação, postos de combustíveis, parkings, jardins, tá? São ambientes onde nós podemos fazer a instalação das câmeras. Mas aqui o que é mais importante, o que os senhores devem sempre verificar, tá? Sempre, sempre. Qual é a lente? Não estou a falar da abertura da lente, se é de 2,8 milímetros, se é uma lente. Não, não é isso, tá? É a quantidade de luz que passa por essa lente. Aqui nesse caso é uma lente de 1.0 e o sensor também é importantíssimo sempre nós verificarmos qual é o tipo de sensor, tá ok? Bom, o TreeGuard. O TreeGuard Solution é uma tecnologia da Uniview. Eu vou falar bastante sobre a TreeGuard porque na minha opinião, é muito interessante e os senhores vão ou estar de acordo ou não comigo também. O TreeGuard, essa tecnologia é muito popular por quê? Porque, primeiro, ela combina três partes principal no momento em que nós queremos fazer uma proteção de um determinado local, né? Primeiro, dissuasão ativa, né? Eu não fiz a tradução aqui do Active Deterrence, porque o senhor, eu queria deixar justamente em inglês, porque os senhores vão ver muito nos datasheet, em vídeos do fabricante, em documentos, nos manuais. Então, o Active Deterrence é a dissuasão ativa. A prevenção de intrusão inteligente, que é o Smart Intrusion Prevention, tá? E a Color Hunter, ou seja, nós vamos ter uma gama de produtos com 3 características importantes. Essas câmeras podem detectar com uma alta precisão, podemos detectar e alertar o nosso cliente quando uma intrusão ocorre ou até mesmo antes dessa intrusão ocorrer, né? Dependendo da forma em que nós realizamos essa configuração. Mas e o desempenho dessa dissuasão? Bom, nós aqui com a Uniview, nós podemos ter a questão do alerta sonoro. Quando eu comentei ali atrás na outra diapositiva, nós vamos ter um alerta sonoro,
tá? Em que isso também é efetivo na hora de fazer a sua dissuasão, tá ok? O Triguard também ele está equipado com um microfone, ou seja, nós podemos embutido na câmera, tá? Nós podemos ouvir o que é que está ocorrendo no local naquele momento, tá ok? E evidentemente podemos ter uma conversa bidirecional com a pessoa ou, por exemplo, personalizar um áudio. Nós podemos personalizar um áudio e importar na câmera e quando houver uma intrusão, a câmera emite aquele som personalizado, tá ok? Em termos de imagem, há existem três modos em que nós podemos escolher. O modo IR, que é um modo em que a câmera funciona em cores normais, em preto e branco, tá ok? Há uma intrusão, funciona a luz ainda, vamos ter as cores, perdão, ainda ela continua a trabalhar em preto e branco, como uma câmera normal, tá ok? Nós vamos ter um modo em que nós podemos ativar essa luz quente ou luz cálida, como quiserem chamar, tá ok? E antes, durante e depois do evento, sempre essa luz ela fica sempre ligada. Ou seja, nós vamos ter esse LED de luz branca sempre ativo. E nós vamos ter, então, portanto, uma imagem colorida durante a noite, tá ok? E nós temos um outro modo de funcionamento que é a luz dupla, onde a câmera ela funciona previamente ao evento, ela funciona em branco e negro, tá? Quando há um evento, ela ativa essa luz e ela ativa uma luz estroboscópica, os LEDs ficam a piscar, tá ok? E no final, quando já é finalizado o evento, ela volta a trabalhar em branco e negro, tá ok? Essas são as formas em que nós, né, os administradores do sistema, podemos escolher e aplicar esses três modos de funcionamento, tá ok? O cenário de aplicação os senhores podem aplicar em qualquer local onde desejar, tá ok? E muitos me perguntam, Giovanni, por que em que o fabricante dá a escolher esses três modos, sendo que outros fabricantes não dá essas três opções? Porque nós sabemos que muitas vezes os nossos clientes pedem câmeras e eles querem colocar as câmeras em determinados locais e querem manter uma certa discrição, né? Não querem que a câmera fique tão com o LED aceso durante toda a noite, porque há pessoas que vão ver que ali é uma câmera, ok? Pois há clientes que não gostam e há clientes que querem justamente isso, querem ter a câmera que ela fique com os LEDs acesos durante toda a noite, porque a câmera tem que, para que a pessoa saiba que ali é uma câmera. Então, dessa forma, a Uniview deixou esse funcionamento opcional. Quem escolhe é o proprietário ou o administrador do sistema. Tá ok? Então, dessa forma, sem dúvida, eu creio que o Triguard é uma das melhores soluções do mercado, porque nós podemos justamente escolher a forma com que nós queremos fazer configurar o funcionamento dessa luz dissuasória, tá ok? Dentro da família dos NVRs, nós vamos ter a gama Easy, como os senhores podem ver, a gama Easy é uma gama onde nós temos várias subgamas, né? Gravadores ou kits Wi-Fi, NVRs da gama S2, a S3, a gama X, a gama S, gravadores com um disco, com 2 ou com 4, tá ok? Mas lembramos que a gama Easy é uma gama para o mercado de distribuição, tá? A gama Prime já é uma gama pensada para SMB, tá ok? E a gama Pro justamente para o mercado industrial. São gravadores como unicórnio, né? São gravadores muito potentes, onde nós podemos ali importar e ter mais de 1000 câmeras, tá ok? São gravadores hiperpotentes, tá? Onde nós podemos conectar até
15 monitores, não precisamos de um decoder, ele é um gravador e decoder ao mesmo tempo. Opa, é verdade que o Unicórdios é um tipo de equipamento impressionante, e ele é 3 equipamentos, basicamente em um, né? Então, essa gama de NVRs é uma gama, a Uniview tem uma gama super completa para qualquer tipo de instalação, tá ok? Como nós tivemos na formação anterior, que nós fizemos no mês passado, só falamos de NVRs, então, qualquer dúvida, eu peço, por gentileza, que os senhores verifiquem a formação só de NVRs que tivemos no mês passado, tá ok? A gama Prime de NVRs, a série 501, nós vamos ter gravadores que vão ter porta PoE incluída, evidentemente, portas de rede, né? A Uniview tem um ponto importante que eu gosto muito da Uniview, é que existem dentro da gama baixa, existem gravadores de 16 canais, por exemplo, com 2 portas de rede, né, para fazer balanceamento, para fazer ali, deixar uma rede montada com switches POS, porque tem muito instalador que não gosta de gravadores com portas PoE integradas, né? Então, é difícil nós encontrarmos gravadores de 16 canais com 2 portas de rede, né? Pois a Uniview tem. Então, essa preocupação de entregar ali hardwares com várias características avançadas, né, de produtos mais avançados, de produtos mais Pro, em uma gama, em uma série, em uma linha de produtos mais básica, muito mais acessível, é uma parte importante por parte da Uniview, tá ok? Evidentemente, os gravadores com suas portas VGA, HDMI, portas USB frontal para facilitar a conexão de dispositivos. Evidentemente, são gravadores com protocolo on-VIF, tá ok? 4K, com funções inteligentes, com a função pós, importantíssima, a Uniview, se eu não me engano, todos os gravadores da linha Prime possuem a função pós, tá? E a gama Prime são equipamentos que possuem uma maior capacidade de descodificação, isso está muito explícito no datasheet do fabricante e na web da Visiotech, e são equipamentos que se adaptam facilmente a funções inteligentes, tá ok? Por exemplo, aqui nós temos uma pequena demonstração onde nós conseguimos fazer o playback de 8 câmeras a 4 megapixels, tá? Sendo que muitos gravadores não conseguem nem fazer o playback de 8 canais ao mesmo tempo em 4 megapixels. Não tem capacidade de decodificação para isso. Cenário de aplicações, a cadeia de lojas, moradias, tá? Essa linha de gravadores, a série 501. A linha Prime de NVRs ainda com funções inteligentes, tá? Como que funciona? A típica aplicação. Podemos ter câmeras que não possuem algoritmo de inteligência nenhuma, ou seja, poderíamos adquirir câmeras super básicas da gama mais inferior da Uniview, porém utilizar gravadores da série IQ, tá? Onde nós vamos ter, então, no próprio gravador vai ser o responsável de aplicar esse algoritmo de inteligência, o Smart Intrusion Prevention, nessas câmeras, tá ok? Então, não é necessário apenas utilizar câmeras inteligentes e gravadores inteligentes. Aqui nós podemos combinar câmeras que, com ausência de inteligentes, com ausência de inteligência, e gravadores já com a série 302, tá? Essa série aqui, E2 IQ, que são gravadores que possuem esse algoritmo, tá ok? O gerenciamento de vídeo da Uniview é bastante eficiente também, por quê? Porque não requer que seja uma máquina super potente, que tenha uma potência gráfica, né, mais avançada do mercado, não. A Uniview roda bastante bem em gravadores com processador i5, por exemplo, né? Isso não quer dizer que
quanto maior a potência, quanto maior potente o computador, melhor é o desempenho que nós vamos ter com a visualização das imagens, tá ok? Também lembramos que a Uniview, uma das grandes vantagens da Uniview é que o software dela também está disponível para macOS, né? Enquanto outros fabricantes não dão essa importância. A qual importância é que o grande número que nós temos de clientes finais com MacBooks, né? E que então precisam de um software que funcione perfeitamente nesse tipo de sistema operacional, tá ok? E também a aplicação EasyView para Android ou iOS, tá? Que nós conseguimos ter ali 5.000 dispositivos na mesma aplicação, tá ok? Bom, esse é uma parte onde a Uniview gosta muito de deixar claro como funciona o controle de qualidade dos seus equipamentos, tá ok? Vamos deixar isso daqui para os senhores poderem ver logo, né, estudar com mais calma quando os senhores forem apresentar, utilizar para apresentar aos vossos clientes. E a parte da integração da Uniview também. Como é que nós conseguimos fazer a integração da Uniview nessas plataformas? A Uniview ela tem total compatibilidade VMS com todos esses fabricantes aqui que os senhores estão a ver, tá ok? Todos esses softwares é 100% compatível com a Uniview, sem dizer que é um dos melhores fabricantes que o OnVIF da Uniview é um dos melhores do mercado, tá? Já fizemos testes com um protocolo da Uniview, o perfil S e o T, e realmente funciona muito bem com outros fabricantes. E aqui há uma pequena parte da questão de como é feita a logística da Uniview, tá ok? Pronto. Essa parte da apresentação por aqui já está, tá? Eu vou agora, vamos falar, se os senhores, vamos falar um pouco sobre a introdução sobre as câmeras PTZ e em seguida, só um segundo, em seguida nós vamos falar sobre a Triguard. Bom, o tema das PTZs, eu creio que é importante nós falarmos, porque basicamente a Uniview ela tem um grande portfólio de câmeras PTZ, e muitas vezes os clientes nos perguntam muito, Giovanni, pá, mas tem tanta PTZ, o que eu vou fazer com tanta PTZ? Onde eu vou aplicar essa solução? Então, vamos tentar falar um pouco sobre esse tipo de câmera e onde nós podemos aplicar essa solução, tá ok? Bom, antes de começarmos, vamos pensar sobre algumas perguntas básicas que devemos fazer. Tá? Sempre em uma instalação, se o cliente pede, né, uma PTZ, nós devemos fazer sempre essa pergunta. Por que precisamos de uma PTZ? Né? Por quê? E por que escolher uma PTZ? Tá ok? Porque muitas vezes alguns clientes me dizem, Giovanni, não é mais fácil então eu coloco uma fixa apontando para um lado, outra para o outro e pronto, e acabou o problema, já não tem um custo disso, para que a PTZ é mais cara. Pronto. Então aqui nós vamos, o que significa PTZ? Pan, tilt e zoom, tá ok? O pan é o movimento horizontal da lente, o tilt é o movimento vertical da lente e o zoom é o ajuste da distância focal da lente. Tá ok? Isso é importantíssimo. Vamos falar desses pontos. Existem duas razões principais que são também as características mais importantes da PTZ. Tá? Uma delas está justamente no seu nome, que eu acabei de verificar. Né? O PTZ, na verdade, é essa abreviação dessas palavras ou desses termos, o significado, que é o movimento horizontal, vertical e o zoom do equipamento. Tá ok? Justamente em áreas abertas, como campos, né?
estacionamentos, grandes praças, aeroportos. Esse tipo de câmera ela é capaz de cobrir uma visão muito maior do que uma câmera de lente fixa, né? Por isso é a ideia de que sempre que tivermos esses cenários, devemos pensar em utilizar uma câmera PTZ. As limitações, né? E a outra razão, né? Vamos pensar em outro problema. A maioria das câmeras IPs normais, as tradicionais, elas usam lente fixa, né? Então, nós podemos fazer essa visualização da imagem temos um campo de visão muito curto. Nós podemos ver até, dependendo da lente da câmera, vamos ter uma visão em um determinado ponto, mas em um ponto mais distante, talvez uma maior distância, nós não vamos ter uma informação, por exemplo, de qual é a marca daquele veículo que passou por um determinado local e não sabemos qual é a marca do veículo, não sabemos qual é o modelo do veículo, temos apenas a cor, mas não temos outra informação. Por quê? Porque a nossa câmera de lente fixa não tem essa capacidade de ter uma visão ampla daquele local, né? Então a linha de visão dela ela é muito mais curta. Então, é justamente por isso que a limitação de uma câmera fixa, ela vai limitar muitíssimo o que nós vemos, né? Aqui embaixo temos aqui até um pequeno exemplo, onde a câmera fixa, nós vamos ter essa visão, e uma PTZ é bem possível, né? Esse é bem possível, não. Esse vai ser o tipo de visão que nós poderíamos ter com muito maior detalhe, podemos obter a matrícula do veículo, podemos obter informações dignas sobre atributos de imagem da pessoa, a cor da roupa, o tipo da roupa que está vestida, né? Então, como a PTZ, ela é muito mais muito mais fácil, né? Outra característica importante da PTZ é justamente o que nós podemos ver a uma distância elevadíssima, né? Como esse tipo de câmera ela é equipada com diferentes tipos de lentes, nós vamos ter zooms absurdos e muitas vezes os zooms normais que nós estamos acostumados hoje, né? 15 por, 25 por, mas nós temos câmeras em catálogo até 40 por, né? E isso é uma distância relativamente elevada. Então, aqui eu vou colocar aqui um pequeno vídeo. Aqui nós temos aqui um pequeno exemplo de, eu não sei se essa é de 33 ou de 40 por, mas a distância em que nós temos a visualização, ela é enorme, né? Vamos colocar aqui novamente. Então, a potência que nós temos de, né, não vou utilizar o termo potência, mas a facilidade que nós temos de aplicar um zoom com essas câmeras, escolhendo uma lente correta, ela é tremenda, né? Então, aqui nós vamos ter, as PTZs também possuem funcionalidades básicas, tá? Nós conseguimos fazer patrulhas pré-definidas, nós conseguimos fazer foco de um determinado ponto muito rápido. Podemos focar a câmera em um determinado ponto com muito mais eficaz e muito mais veloz do que uma pessoa. Nós temos ali alguém de segurança que está a ver o local, até ele fazer o zoom digital, ou mesmo que for uma câmera varifocal, né, uma câmera que não seja PTZ, mas que tenha uma lente varifocal, enfim, de até 50 milímetros, demora-se muito tempo, né? Nós conseguimos rastrear esses alvos, esses objetivos, nós conseguimos fazer o segmento inteligente de uma pessoa, de um veículo, né? Nós conseguimos controlá-los com um dispositivo externo, como um teclado
de rede, um joystick conectado diretamente ao gravador ou até mesmo o computador, tá ok? E questões importantes em que a câmera, quando falhar a energia, ela volta e fica naquele mesmo ponto em que nós definimos, né, um home position. Então, todas essas funções são importantíssimas no momento de escolher uma câmera PTZ. Aqui temos um pequeno exemplo, provavelmente os senhores já devem ter visto. Ô Giovanni, tá, mas isso é normal. Todo fabricante tem isso. Eu sei. A maioria dos fabricantes tem essa função, né? O segmento inteligente, o auto-tracking, só que aqui na Uniview nós vamos ter essas funções, né, em câmeras básicas, em câmeras de gama de entrada. Não precisamos ir uma gama Pro, uma gama que está destinada à indústria. Não, já na linha Easy, na gama Easy, nós vamos ter câmeras com essas funcionalidades, né? Pronto. Então, aqui, essa é uma das questões importantíssimas. Olha, nós temos aqui um layout sobre as PTZs, né? Isso aqui vai ser muito importante na hora de nós entendermos e escolhermos também uma câmera adequada para uma determinada solução, né? Se nós temos um orçamento limitado em que o nosso cliente, olha, eu quero, mas o orçamento é X, não pode passar daquilo, né? Se nós queremos aplicar equipamentos de qualidade, mantendo um nível excelente, né? Nós podemos optar por dispositivos da gama Easy, por exemplo. Essa são câmeras de nível de entrada, que o senhor já sabe o que significa, que são câmeras que possuem alguma inteligência artificial ou funções de inteligência básica, tá ok? São câmeras que estão aptas para serem instaladas no exterior, também câmeras para cenários de interiores, tá ok? Que já possuem o Smart Intrusion Prevention, como eu comentei. Câmeras que até mini PTZs de 3 polegadas. As câmeras PTZs, normalmente, nós sempre questionamos o tamanho da câmera em polegadas ou, em outras vezes, o zoom óptico da câmera, que é importante nós termos isso em mente, tá? Quando nós falamos em câmeras de 3 polegadas, são câmeras são pequeninas, né? 4 vezes, se eu não me engano, mais ou menos vai até uns 12 milímetros, mais ou menos, tá ok? Porém, são câmeras que já possuem microfone e alto-falante embutido. Tá? Na gama Prime, vamos ter câmeras de 4 e 6 polegadas, de 25 ou 33 no zoom óptico, câmeras com auto-tracking, tá? Câmeras para pequeno e médio projetos, um desempenho da câmera alto e um custo baixo, tá ok? Fácil de operar, fácil de instalar e fácil de manter, que isso também é importantíssimo no momento de escolher um determinado fabricante, tá? A questão da manutenção do equipamento, instalação. Muitas vezes nós vamos para umas câmeras que são hiper caras, mas ali talvez o gajo demora a manhã inteira para fazer uma instalação e configuração de uma câmera PTZ. Né? E a gama Pro são câmeras já para o mercado industrial. Né? São câmeras que possuem mais funções inteligentes do que as gamas anteriores, tem câmeras com maior qualidade, maior estabilidade de imagem, câmeras de 6 e 8 polegadas, são câmeras muito grandes, tá? Câmeras de 25 por 33 por 40 e 45, ou seja, tem um zoom brutal, né? E câmeras com várias interfaces, tá ok? Aqui nós temos algumas características que podemos encontrar também nesse tipo de câmeras, tá? Detecção de movimento, comparação de modelos, a comparação de modelos é importantíssima, identificação do alvo e depois nós temos um resultado, que é o trigger, que é a partir daí a câmera vai executar alguma funcionalidade, vai disparar um alarme, vai disparar uma luz estroboscópica, vai disparar
o alto-falante interno, né? E podemos utilizar também essas regras: cruzamento de linha, uma intrusão de uma área, saída de área, entrada de área. Não se esqueçam também do auto-tracking, muitas câmeras da Uniview com as funcionalidades de rastreio inteligente, tá ok? E por que é que a série Easy é a mais adequada para distribuição? Bom, basicamente, por quê? Porque ela é adequada para cenas pequenas, que muitas vezes é a maior parte das instalações em que em uma empresa, né, instaladora, não se faz um projeto todo dia, né? Talvez os projetos, talvez, não sei, 5 ou 10 projetos no ano, vai depender da empresa, até mesmo porque um projeto muitas vezes leva-se muito tempo para ser estudado, para ser executado o projeto, né? Então, o foco, devemos focar muito nessa parte de instalações para cenários pequenos, né? Porque essas câmeras têm o tamanho, elas são de tamanho reduzido, zoom óptico pequeno, muitas vezes até 4x, né? São adequadas para cenários interior como exterior, estão protegidas, ou seja, tem um grau de proteção para exterior, tá ok? São fáceis de instalar, tá? Muitas delas já vêm ali com o suporte da câmera para já fixarmos ela na parede, tá bem? Reduz os custos de mão de obra para uma instalação e é fácil de manter. Esse ponto aqui eu sempre digo, quanto mais rápido nós finalizamos uma instalação, melhor, né? O tempo aplicado foi menor do que outro tipo de câmera, então, assim sendo, o benefício que teremos é ainda maior do que se tivéssemos demorado 2 ou 3 dias para fazer uma instalação de CCTV. Então, o custo-benefício dessa gama de produto é muito viável, tá? Temos essa série Mini, tá? É uma série que ela possui dissuasão ativa, tá? Ou seja, tem um microfone ativo, perdão, tem um microfone embutido, tem alto-falante, então suporta o áudio bidirecional e também possui o SIP, né? O Smart Intrusion Prevention. Existem câmeras com 2 lentes, tá? E câmeras que têm até um zoom de 16 vezes, né? 16 por. Então, essas câmeras que os senhores estão a ver aqui são câmeras PTZ da gama Easy, tá ok? Não vou falar sobre todas as características de todas elas, mas podemos perceber que são câmeras, é uma gama completa, tá ok? E evidentemente, câmeras com um custo reduzido. Se eu não me engano, sim, aqui dentro dessa linha da Active dissuasão ativa séries, que é essa, tá ok? A segunda, são câmeras de 2 ou 5 megapixels, de 3 polegadas, com zoom de 4 por, temos até essas câmeras que são Wi-Fi, tá ok? E trabalha bastante bem, na verdade, trabalha muito bem. O que é o Active Deterrence ou a dissuasão ativa, Giovanni? Bom, ela apresenta um alarme sonoro, né, e uma luz estroboscópica. Então, evidentemente, esse tipo de câmera faz esse trabalho, né? Que muitas vezes eu digo que quem quer roubar vai entrar no local tendo câmeras ou não, ok? Só que nós podemos dificultar ao máximo essa intrusão, né? Ou, por outro lado, tentar obter o maior número o maior número de informações e a melhor tipo de informação possível. Por exemplo, obter as cores das roupas, ou como a pessoa estava, qual era o vestimento da pessoa, né? Se havia algum veículo junto a esses intrusos, qual era a marca do veículo, a cor do veículo, o modelo do veículo e, se possível, também a matrícula do veículo. Por isso a importância de utilizar câmeras com dissuasão ativa, porque nós podemos dificultar o acesso do indivíduo com o alarme sonoro e o alarme luminoso, tá? E ainda ter informação precisa se, nesse caso, se ocorrer
o evento, né? Então aqui nós temos a luz dupla, olha que os senhores podem ver que é a luz branca, e nós temos essa luz estroboscópica na parte superior e ainda combinado com alarme sonoro, né? O infravermelho, ativa-se apenas o infravermelho e essa luz superior, ou seja, não se ativa essa luz na parte inferior, e a luz branca fica totalmente ativada. Então, os senhores perceberam que nós podemos trabalhar com 3 modos de luz, né? Com essa câmera. Ativar essa luz azul e vermelha na parte superior e ativar ao mesmo tempo essa luz estroboscópica que o LED na parte de baixo, né? E os senhores viram que ele ativou todos os LEDs. E aqui ela ativa-se justamente quando há intrusão, né? Ela só ativa as luzes inferiores quando há intrusão. E da outra maneira não, a luz branca sempre está ativa e uma vez que há intrusão, ela ativa-se essa luz estroboscópica na parte superior, tá ok? Então aqui há várias possibilidades do funcionamento da luz. Cenários em que nós podemos aplicar são vários, né? Não significa que são destinados apenas à residência, áreas proibidas, canteiro de obras, áreas restritas, não. Nós podemos aplicá-las em qualquer cenário onde requer esse tipo de características, né? Outra característica importante é a câmera, esse produto de estrela, né? Que são as PTZs com lente dupla. O destaque, ela pode ver ambas direções, né? Ambos sentidos da imagem ao mesmo tempo. Então nós podemos ter essa câmera aqui, essa na parte superior, que ela possui uma lente fixa, né? Apontada para um lado e a PTZ apontando para outro lado, né? Levando sempre em consideração o panorama e os detalhes que nós vamos ter na imagem, tá ok? Uma câmera, ela executa as funções dos 2 dispositivos, tá ok? Então, uma das câmeras é a responsável, porque na verdade aí existem 2 câmeras realmente, tá ok? Se nós tivermos que importar essa câmera, adicionar a um gravador, ela vai ocupar 2 canais realmente, porque são 2 câmeras na realidade, tá ok? Então aqui nós já economizamos o custo, não ter que instalar uma câmera, outra câmera, uma câmera bullet, por exemplo, né? Não temos que instalar outro suporte da bullet, não temos que passar outro cabo, não temos, ou seja, aqui são 2 câmeras em uma, tá ok? Além disso, nós temos a PTZ, que é a inferior, que ela está equipada já com suporte, né? Não precisamos escolher o suporte à parte, ela já vem com o suporte já na caixa, tá ok? E muitas vezes muitos instaladores deixam de optar justamente por instalar PTZs devido a um custo muitas vezes elevado por acessórios, né? Os suportes. Pronto, essas câmeras da Uniview, temos os suportes em que muitas vezes ela pode ser instalada também no teto. Temos o suporte da câmera que ela pode ser instalada diretamente no teto e não só na parede, como os senhores estão a ver aqui, esse outro suporte, tá bem? Esse é o tipo para que serve o WARM ou IR Light. O WARM nada mais é do que a luz branca. Os senhores estão a ver aqui embaixo, esses 2 LEDs aqui, tá ok? E logo nós temos outro infravermelho, que nós são esses 4, onde nós alcançamos até 50 metros, e a câmera de lente fixa, ela possui um ER pequenino aqui em cima, que nós conseguimos até 10 metros. Ah, pá, Giovanni, mas é pouco. Bom, é que é justamente para distância curta, como é uma lente fixa, não é para uma distância elevada, tá ok? Nós podemos aplicar nesses cenários, tá? Ou em qualquer outro tipo de cenário, essas câmeras de lente dupla. E na série Prime nós teremos câmeras com mais funções inteligentes e maior zoom óptico, tá ok?
Não vou falar sobre todas as características, mas podemos ver que são câmeras com aqui na Prime podemos ter câmeras até de 33 vezes o zoom. O IR pode chegar facilmente até 200 metros, tá ok? Câmeras com IK10, importantíssimo, tá? Ou seja, tanto IP67 como IK10, tá? E também câmeras com o Color Hunter, que comentamos lá atrás sobre o Color Hunter, ok? Aqui, a câmera dessa série, normalmente nós comentamos que as câmeras de 4 polegadas, o tamanho dela é mais ou menos, para nós termos uma ideia, ela é mais ou menos do tamanho de uma bola de futebol, tá ok? Ou seja, ela não é tão grande, ela é compacta. E nós temos aqui uma interface abundante, né? Porque essas câmeras possuem entrada de alarme, saída de alarme, elas possuem entrada de microfone externo. Nós podemos, por exemplo, aqui nas entradas de alarme, instalar um detector de movimento ou um detector. Nós podemos inventar aqui e fazer qualquer tipo de aproveitar essas entradas e saídas de alarme dessas câmeras para, né, adaptar essa câmera ainda mais à solução do cliente. Tá ok? As câmeras PTZs com lente dupla de 4 polegadas, essa lente superior são câmeras com uma lente de 4 megapixels, tá? Uma lente de 4 milímetros para capturar uma imagem geral e com muita qualidade de imagem, tá ok? Como nós comentamos lá atrás, essas câmeras possuem a tecnologia Color Hunter, então nós vamos ter uma imagem com uma alta qualidade em horário noturno. Tá? Temos aqui um pequeno vídeo em que os senhores podem ver que uma das câmeras ela está fixa apontando para um lado e a PTZ ela fica em outro ponto, né? Quando ela detecta ali uma série de foi determinada uma regra que ali não pode se estacionar, por exemplo, a PTZ faz o segmento inteligente da viatura, tá ok? Temos aqui outro pequeno exemplo. E essas ainda são a gama de PTZs de 4 polegadas, tá ok? O auto-tracking, temos aqui, olha, a pessoa cruzando e ela não faz o segmento da pessoa, ela vai fazer o segmento, né, nesse caso, de um veículo. Vamos imaginar que é uma área onde não está permitida a entrada de veículos e queremos que ela faça o rastreio, né, o segmento só de veículos. E em outro exemplo, que faça o segmento apenas de pessoa e não veículos. Os cenários que nós podemos aplicar sempre esse tipo de câmera são parkings ao ar livre, né, parkings muito grandes, cruzamentos no trânsito, né, intersecções, em que precisamos de câmeras com uma ângulo de visão muito grande, ou que temos que fazer ali o segmento, né, praças públicas, parques, ou seja, locais que são extensos. A série Pro são câmeras que possuem
maior qualidade, maior estabilidade e com maior zoom óptico, né? Nós comentamos anteriormente que podemos chegar da série de 8 polegadas, conseguimos chegar ter até 45 vezes o zoom, tá? Um IR de até 250 metros. E temos a laser também, que a laser conseguimos ter até 500 metros de alcance do laser da câmera, tá ok? Essas câmeras, as de 8 polegadas, elas possuem duas câmeras duas câmeras de 8 megapixels, tá ok? Então é uma lente dupla. Então nós conseguimos ter um maior detalhe, tá? São 12 IRs, 12 IRs no total de luzes, tá ok? Ou seja, nós conseguimos ter uma precisão do IR importante. E aqui, eu, como comentei com os senhores anteriormente, a questão do sensor. O canal 1, ela possui um sensor de 1/1.8, tá? O canal 2 de 1/2, tá ok? Ou seja, é excelente, é excelente. Funções inteligentes e ela também possui um giroscópio embutido, tá? Deixa eu verificar se isso Aqui os senhores podem ver um exemplo com giroscópio e sem giroscópio, que é um estabilizador, na verdade, né? Hoje em dia é normal que a maioria das PTZs, né, levam esse tipo de tecnologia com giroscópio, mas ainda vemos muitas câmeras no mercado sem esse tipo de tecnologia, tá ok? E ainda comentamos que nós conseguimos aumentar ainda a distância dessas câmeras justamente utilizando SFP, tá ok? Essa tecnologia do giroscópio antivibração para distâncias elevadas é importante, tá? Muito importante. Bom, do PTZ nós comentamos já o que tínhamos que comentar, tá ok? E agora eu quero repassar sobre o Triguard, que eu creio que o Triguard creio que vai ser uma gama de produtos importantíssimo, tá? E por isso eu vou deixar esses minutos restantes que nós temos justamente para falar do Triguard. Por quê? Porque nós sabemos, né? Sabemos que existem ainda muitos informes de segurança onde demonstra que a maioria dos delitos são produzidos de noite. Justamente porque nós sabemos a efeitos da falta de iluminação, né? Justamente de noite é mais fácil porque será mais difícil de que sejam captadas imagens com uma nitidez, com uma qualidade de imagem justamente ao contrário de dia, né? De dia toda a câmera funciona bem, né? Porque há luz, mas o problema é a de noite. Então, o problema justamente de noite é a falta de iluminação em muitos pontos. Não há iluminação artificial suficiente, as condições não são favoráveis para que uma câmera convencional possa captar detalhes de uma imagem, né? Que é justamente o que nós sempre comentamos que é importante. Se houve intrusão, se houve um roubo, ok. Mas agora vem a parte de recuperação das imagens. Como é que nós vamos ter uma informação sobre o que ocorreu se nossas câmeras são ainda câmeras que trabalham do modo convencional? De noite funciona preto e branco. Então, isso hoje ainda já não nós podemos optar por outro tipo de modelo de câmeras, que é justamente o que nós vamos falar aqui. Tá? Além disso, uma câmera convencional, ela sempre avisa depois do ocorrido, ou em muitos casos ela nem avisa, né? Ou seja, ela não possui ou carece
do efeito dissuasório. Porque muitas vezes o cliente sabe que roubou porque chegou lá no local e pá, a porta está aberta, está tudo, quebraram as coisas, entraram no local, buscaram tudo, então ele não soube de nada, né? E ainda os problemas atuais que nós temos no setor de segurança, ou na área em CCTV, é ainda a persistência, seja do cliente por parte do cliente final, ou por parte do instalador, ou por desconhecimento, ou por receio, né? É a insistência ainda em utilizar câmeras convencionais, que nesse caso carecem da capacidade de fornecer ou suministrar essas informações ou dados que podem ser analisados de uma forma de detectar ou de dificultar a intrusão, porque quando nós temos um equipamento, nesse caso, com essa tecnologia, o TriGuard, nós podemos tentar dificultar, né? Então, justamente essa tecnologia, ela pode ser uma das soluções para esses problemas, tá ok? Porque no TriGuard nós vamos ter a dissuasão ativa, os eventos inteligentes e o Color Hunter, tá ok? Então, essa apresentação é muito curta, vai ser rapidamente, tá ok? E é apenas para nós fazermos aqui uma atenção especial. Então, aqui nós vamos ter uma câmera normal, onde ela não tem alertas imediatos. Temos aqui o gajo que entra no local, ele faz o que quer, porque sabe bem que sabe bem que o sistema pode ser arcaico. Quem ainda não viu, em muitos locais, estações de combustíveis com câmeras falsas. Eu vejo muito ainda hoje essas estações de combustível com câmeras falsas, né? Então, esse tipo de local, quando vamos reportar a polícia e a reprodução dos vídeos de vigilância, vão dizer, pá, a imagem está muito escura, não conseguimos ver nada, é pobre a informação que nós temos, não conseguimos extrair nada de valor, né, da imagem. Então, justamente, é aí onde entra o TriGuard, porque justamente nós vamos ter esses problemas solucionados, né? Aqui, com ainda as câmeras convencionais, nós não vamos ter informações de cores, nós não vamos ter informações, muitas vezes, sabemos que de noite não conseguimos ver, muitas vezes, a matrícula do veículo, vamos ter baixa precisão, se ainda a câmera tiver algum tipo de inteligência, ainda se for câmera convencional, vamos ter ainda baixa precisão nesses algoritmos de inteligência e não vamos ter nenhum tipo de alerta, né? A não ser que o alerta diretamente o telemóvel do cliente. Mas se o cliente demorar 30, 40 minutos, uma hora para chegar até o local, foi o tempo suficiente para que, né, o ladrão fez o que fez e foi-se embora. Como que nós podemos parar ou evitar ou dificultar esse tipo de comportamento no horário noturno? As soluções não é possível obter informações de cor em ambiente com pouca luz, então a solução é o Color Hunter. A partir daí, o Color Hunter, nós vamos obter essas informações. Baixa precisão inteligente em câmera convencional, para isso nós temos o SIP, o Smart Intrusion Prevention, tá ok? Nenhum alerta ativo quando o evento acontece na câmera convencional, para isso a Uniview tem o dissuasão ativa, o Active Deterrence. Daí nós formamos o TriGuard, tá ok? Aqui nós temos um pequeno exemplo, onde uma câmera, nós temos uma área restrita, e essa é uma imagem da câmera Color Hunter, né? Onde nós temos informações precisas, informações com uma imagem colorida, onde nós podemos ver a vestimenta da pessoa. Nós temos o Active Deterrence, a dissuasão ativa, onde avisa a pessoa diretamente com um alarme sonoro ou luminoso, que essa é uma área restrita, tá ok? E nós temos uma precisão elevada
dessas funções inteligentes. Tá? Aqui nós temos um pequeno exemplo, por exemplo, tá? Onde nós temos uma área delimitada, temos dentro um veículo e uma pessoa, mas apenas esse algoritmo está a detectar apenas a entrada de veículos não motorizados, tá ok? Então essa é uma pequena amostra, um pequeno exemplo para que os senhores vejam como funciona também o SIP dentro dessa gama de produtos, tá ok? Nós então vamos ter os cruzamentos de linha, a intrusão, a entrada numa área, a saída de uma área, né? Vamos ter basicamente também a detecção de movimento, mas não é o que nós queremos aqui, né? O que nós vamos querer basicamente é detectar pessoas ou veículos, e aí é justamente onde entra a identificação dos alvos, tá ok? É assim como funciona o processo de operação, tá ok? Essas câmeras possuem a dissuasão ativa, onde a própria câmera ela possui um microfone embutido. Nós conseguimos personalizar a voz, tá ok? E importar diretamente a câmera. E quando há a intrusão, a câmera ela é a responsável, através dos seus alto-falantes incorporados, ela é responsável de emitir esse alarme sonoro. Outra vez nós temos aqui o modo de funcionamento dessas câmeras, onde nós podemos tê-las apenas com o modo infravermelho, sempre ativado o modo de luz quente ou de luz cálida, tá? Ou o modo de luz dupla, que ela funciona antes do evento com a luz com IR. Quando ocorre o evento, ela começa a trabalhar com o modo com a luz branca e ela emite uma luz estroboscópica, e após o evento ela volta a trabalhar com o modo, apenas o modo IR, tá ok? Nós vamos ter aqui um pequeno exemplo. Nós temos aqui o modo IR, tá bem? Sem eventos, o IR está ligado. Ocorre a intrusão e as luzes cálidas, a luz branca, ela pisca, né? E nós temos ali, podemos acionar o gatilho, disparar uma saída de alarme do gravador, nós podemos fazer várias coisas, né? Temos um pequeno vídeo. A pessoa entra em uma área restrita e a câmera então ativa-se a luz estroboscópica e possui também um aviso sonoro, tá ok? Possui um aviso sonoro para avisar diretamente a pessoa que é uma área restrita e deve abandonar a área. Como os senhores sabem, o áudio é personalizável. Esse áudio sendo personalizável, os senhores podem gravar áudios e importar em todas as câmeras que forem instaladas o áudio da forma, em português, da forma com que os senhores querem, tá ok? Isso é fixe porque nem todo fabricante dá a opção de que o áudio fique personalizado, né? Aqui temos um outro vídeo que eu gosto muito desse segundo modo, porque é um modo onde nós temos prévio, né? Prévio ao evento, as luzes já estão ativas. Ô, Giovanni, mas por que tu gosta? Porque, por exemplo, eu defendo muito a ideia de que dependendo do tipo de instalação, dependendo do tipo de infraestrutura do nosso cliente, se ela uma infraestrutura crítica, né? Eu defendo muito a ideia de que muitas vezes é preferível avisar aos intrusos em que a câmera está ali. Por quê? Porque antes mesmo de houver a intrusão, eles sabem que a câmera está no local e, olha, podemos ter problemas, né? E não avisar justamente quando há o evento. Já em outros casos, eu também sou favorável em que, se é numa moradia,
em que a luz ali branca ficar toda noite ligada, pô, também talvez não é o ideal, né? Não é o idôneo, né? Então aqui fica sempre dependendo do tipo do local. Então aqui nós temos um outro vídeo onde há essa luz quente sempre ligada. Então um aviso é apenas sonoro, porque a luz ela já está ligada. Então aqui os senhores estão a ver o vídeo, nós não ouvimos nada, porém aqui há um aviso sonoro, um alarme sonoro, indicando que a área é restrita. Porém, a luz sempre permanece ligada de noite. E já no último ponto, o que nós temos é o infravermelho. Né? O infravermelho ele está ligado, ocorre o evento, liga-se a luz branca e ela desliga depois do evento. Os senhores viram que há uma diferença. No primeiro vídeo, o que nós temos é uma luz estroboscópica que ela incomoda bastante o olho do ser humano, tá ok? Ela tem aqui, olha, essa luz estroboscópica e quando nós olhamos diretamente para essa luz, ela é bastante incômoda, tá? Tá ok. Quais são as características, então, do Color Hunter, Giovanni? Eu vou comentar outra questão importante. Essas questões, os senhores podem anotar se quiser, mas depois podem utilizar a apresentação também para ter essa informação. É importantíssimo, é importantíssimo nós entendermos que uma câmera, para gerar uma imagem de qualidade a cores de noite, ela tem que ter, no mínimo, tá, esse valor aqui de lux, 0.003. Tá ok? Isso é importantíssimo. Tá? Então, essa é a tecnologia Color Hunter da Uniview. Os senhores vão encontrar, no mínimo, as câmeras com essa iluminação. Tá? Logo, existem, cuidado, não vamos confundir. Logo, existe outra tecnologia da Uniview que se chama Light Hunter. Né? Aqui é o tal do caçador de cores, né? E o outro é o caçador de luz. O Light Hunter é uma tecnologia que dota as câmeras de maior nitidez. Tá? A nitidez não tem nada a ver com as cores noturnas, tá ok? Ou seja, o Light Hunter é uma coisa e o Color Hunter é outra coisa, tá ok? Essas câmeras ainda, as câmeras da Triguard ainda possuem funções inteligentes, função inteligente avançada, tá? Nós vamos ter o Smart Intrusion Prevention, tá? E também, se eu não me engano, algumas câmeras creio que podem ter até o reconhecimento facial, tá? Áudio bidirecional, justamente porque essas câmeras possuem o microfone e o alto-falante embutido, tá? Múltiplos modos de dissuasão, que é o que nós comentamos ali atrás, tá ok? Não vamos repetir, que são a questão dos modos das luzes. Dissuasão ativa, alertar quando ocorre o evento, a luz estroboscópica será acionada e o alto-falante incorporado atua, tá ok? Câmeras de alta resolução, com 4, 5 e 8 megapixels, tá ok? Então, essas são as características principais da gama Triguard, tá ok? Onde nós podemos aplicar em vários locais, a aplicação desses produtos, tá ok? Aqui existe um pequeno vídeo, tá? Não vamos ver o vídeo porque é apenas onde demonstra que nós podemos ter, é um vídeo promocional do fabricante, onde demonstra que nós podemos configurar a câmera e se algum veículo estacionar em uma zona proibida, a câmera, como ela possui o alto-falante incorporado, ela avisa, tá ok? E essa daqui também é outro vídeo promocional, onde nós podemos definir um perímetro em uma área, em uma zona de obra, alertando os pedestres que tenham cuidado quando vão cruzar esse perímetro, tá ok?
Opa, e outro vídeo que demonstra um pouco como funciona a parte da intrusão num local em horário noturno, tá ok? Bom, senhores, ficou aqui então essas, essas três apresentações. Peço desculpa pela demora, né? Porque nós até creio que estendemos um bocado aqui o tempo, o horário. Ah, mas eu creio que comentamos muitas coisas que são realmente importantes na hora de nós podermos escolher bem uma linha de produto, uma gama de produto. Hoje eu não comentei sobre o iBox, mas creio que na formação anterior nós havíamos comentado algo sobre o iBox. Nós estamos em fase de teste do iBox. Eu creio que o iBox vai ser, para esse segundo semestre, um dos produtos estrelas da Uniview, porque o iBox é um equipamento onde ele consegue. Deixa eu verificar se eu tenho aqui a apresentação. E quem não tiver muita pressa, se tiver 10 minutinhos a mais, nós falamos aqui sobre o iBox. Só um segundo, que eu só vou buscar aqui o ficheiro e eu vou ver se eu executo o ficheiro, tá ok? Para comentar um pouco sobre essa ferramenta, porque sobre essa ferramenta não, sobre esse produto, esse novo produto, tá? O iBox é uma linha de produto onde, bom, todos nós sabemos que a monitorização humana ela não é 100% confiável, né, em todas as condições. Tá? Já que nós sabemos que uma pessoa ela é incapaz de visualizar e prestar atenção em um grande número de câmeras, por exemplo, num video wall. Né? Nós podemos ter lá um video wall ou podemos ter um ecrã com 64 câmeras, dois ecrãs, enfim, né? Um número elevado de câmeras. Essa pessoa ela não vai ser capaz de prestar atenção em todas as câmeras com um detalhe elevado, né, de imagem para saber o que está acontecendo naquele local. Se eu não me engano até, creio que existe um estudo onde comprovou que uma pessoa, após visualizar um ecrã de CCTV, né, com muitas câmeras, após 22 minutos visualizando constantemente o monitor, tá ok? Eles começam a perder ou ignorar até 95% de informações do ecrã. Isso é incrível. Ou seja, uma pessoa após 22 minutos a visualizar um ecrã constantemente, é propício a perder até 95% de informação. Né? Ou seja, não é por. É automatismo já da própria pessoa. Né? Então, nós sabemos também que a visualização de vídeos em direto pode causar um cansaço, né, excessivo, pode provocar falta de interesse por parte do vigilante ou da pessoa. Então, cria-se ali um ambiente monótono, né? E então, portanto, acaba perdendo informações importantes, né? Esse iBox justamente é para isso, tá? Muitas vezes as soluções de inteligência artificial tradicional, tá? Ela não satisfaz todos os requisitos. Ela não possui funções avançadas, por exemplo, como reconhecimento facial. Os senhores sabem que o reconhecimento facial, né, por lei, não está permitido ser aplicado, né, enfim, mas nós podemos ter empresas, como temos muitas empresas em Portugal, que atuam no mercado da África. Né, então, cada país tem a sua legislação. Mas nós sabemos que as câmeras que fazem o reconhecimento facial são câmeras de gama alta, são câmeras caras, de valor excessivo, de valor absurdamente caro, e muitas vezes o cliente não vai pagar
um preço excessivo para uma câmera. Imagina para 4, 8 ou 16 câmeras, né? Então, ainda assim, né, um sistema de inteligência artificial tradicional, ele não é capaz de cumprir requisitos básicos, como, por exemplo, detecção de fogo. A detecção de fogo nós já temos que ir para câmeras térmicas ou para soluções de analítica de vídeo. E como bem sabem, os senhores, é uma solução cara, né? Esse sistema de inteligência artificial tradicional, ele ainda não é capaz de identificar se se ela está a fumar. Não é capaz de identificar se a pessoa utiliza roupas de trabalho, né, uniforme. Não é capaz de identificar se a pessoa tem ali os equipamentos individuais de segurança, como, por exemplo, um capacete em uma obra, né? No setor de construção, por exemplo, que é importante que as pessoas sigam restritamente algumas é, um nível de segurança, né? Tem que ter o equipamento, senão a empresa pode ser multada, entre outros, né? Então, eu falei de pouca coisa aqui. Ou, por exemplo, sistemas de inteligência artificial que não é capaz de identificar brigas, né? Discussões em locais com um grande número de pessoas. E justamente aí, nesse ponto, entra esse equipamento da Uniview. Né? Eu vou fazer, creio que no mês que vem, uma formação só desse tipo de produto, em que esse tipo de produto, por exemplo, ele tem monitorização em que nós podemos aplicar em locais, por exemplo, em residências, né, de pessoas já idosas, ele detecta pessoas que caem e estão ao chão. Isso já nos pediram muito, um sistema que fosse capaz de identificar quando ali o idoso, né, a pessoa já idosa, caiu da cama, não está na cama, caiu no chão e ficou. Então precisa de um sistema de alarme. Esse sistema identifica, né? Ou até mesmo pessoas como aqui adentram um determinado perímetro e subtraem objetos, né? Ou pessoas, inclusive, que ou o algoritmo, porque se não me engano, ele tem 30 algoritmos. Esse sistema possui 30 tipos de algoritmos diferentes, onde consegue detectar até a forma que ele detecta a pessoa é pelo a forma do esqueleto humano. A forma do esqueleto humano, ele tem uma forma, tá ok? Não é que vai detectar os ossos da pessoa, não é isso, mas o esqueleto humano, ele tem né, eu vou anotar aqui, ele identifica a estrutura do esqueleto humano no vídeo, ou seja, como é distribuído o esqueleto no corpo de uma pessoa. E a partir daí, ele aplica o algoritmo, tá ok? São mais de 20 algoritmos de comportamento, tá? Em que nós podemos aplicar em uma câmera 3 algoritmos diferentes, tá ok? 3 algoritmos diferentes, se a pessoa está a fumar, se a pessoa está a falar pelo telemóvel, se a pessoa está a dormir no local de trabalho, tá ok? Se uma pessoa cai, né? Caiu em um determinado ponto, teve, não sei, né? Se foi removido algum objeto de um determinado local, tá ok? Se os trabalhadores estão a utilizar uma roupa corretamente, consegue identificar também se uma pessoa está a escalar, está a subir por uma parede, está a subir por um local, ele tem uma detecção de escalada, tá ok? Detecção de briga. Então, todos esses algoritmos são aplicados nesse equipamento, tá?
é uma das grandes vantagens. Faz a contagem de pessoas, faz reconhecimento facial, tá? Consegue gerar mapa de calor, tá ok? Uma dos pontos importantes, ele é uma box, tá ok? E essa box possui um disco, se não me engano, de 1 tera, e o disco ele faz gravação apenas dos eventos, não faz a gravação contínua, não faz a gravação, ele não é utilizado como gravador. Então, como é que funciona, Giovanni? Bom, vamos imaginar em que nós temos uma instalação já atual de um cliente. Essa instalação, Giovanni, obrigatoriamente tem que ser da Uniview? Não. Não, o teu cliente ele pode ter lá um sistema de CCTV. Analógico também, Giovanni? Sim, analógico também, porque nós podemos extrair o RTSP do DVR ou do XVR, né? Enfim, e importar diretamente na box, tá ok? E o que ele vai fazer? Ele vai obter esse stream de vídeo do NVR ou do DVR e vai fazer uma análise das imagens, tá? O que eu quero deixar claro é que esse equipamento, ele não é um equipamento não é um equipamento de analítica de vídeo como um equipamento apto para fazer uma defesa perimetral, defesa de parques solares. Esse é um tipo de equipamento que ele extrai atributos de uma imagem, de acordo com esses atributos, aplica-se um algoritmo e a partir daí nós conseguimos fazer uma análise em mais de 30 situações diferentes, né? Como aquelas que eu comentei. Detectar brigas, detectar se uma pessoa está invadindo um local, detectar se a pessoa está a fumar numa estação de abastecimento, que é proibido fumar, é proibido falar ao telemóvel, né? Ou nós podemos, então, aplicar esse tipo de solução justamente nesses locais. Então, basta com que tenha que existir câmeras. Giovanni, as câmeras têm que ter inteligência artificial? Não. As câmeras têm que ter uma determinada qualidade de imagem mínima? Sim. Tá? Devemos entender que quanto maior a resolução de uma câmera, maior quantidade de pixel, e a partir daí, maior poder de análise dessa imagem eu vou ter. Os senhores concordam comigo? Se eu tenho uma câmera de 720 linhas IP, né, que já está no cliente lá instalado há 10 anos, 720 linhas, e essa câmera, né, ou uma câmera analógica, e essa eu não consigo nem praticamente ver a cor da roupa, então é evidente que não será a melhor solução, né? Mas vamos imaginar que o cliente tem um sistema de CCTV instalado com câmeras de 2 ou 4 megapixels, se já for de 5 ou 8, melhor, né? E o cliente quer ter essa solução porque está tendo muitos problemas que estão a invadir o local. Ele não quer substituir as câmeras, não quer substituir o gravador, porque já está habituado com aquele fabricante, porque não sei o quê. Então, podemos aplicar essa solução, Giovanni? Sim, podemos aplicar essa solução e a partir daí nós podemos fazer reconhecimento facial, nós podemos fazer detecção de intrusão, nós podemos identificar os veículos, nós podemos criar base de dados com as faces ou nós podemos aplicar em um restaurante para saber se as pessoas da cozinha se estão bem vestidas, se detecta roedores, né? Quem não gostaria de saber se quando fecha um restaurante e vou embora, se há roedores dentro do local. Esse sistema possui um algoritmo que ele detecta também roedores dentro de um determinado local, tá ok? Então, era para falar um pouco por cima do produto. Esse produto está em fase de testes, tá ok? E eu espero que já para o mês que vem que seja possível fazer uma formação avançada sobre esse tipo de produto, tá ok? Olha, muito obrigado. De verdade, a presença de todos, que eu sei que o tempo é valiosíssimo. Espero ter ajudado com informações importantes. Se houver dúvidas a respeito
de tudo que foi falado aqui, pode me enviar e-mail, pode ligar-nos e eu estou totalmente disposto a ajudá-los em qualquer dúvida que os senhores tiverem, tá bem? Muito obrigado novamente, uma boa tarde, um bom almoço e uma boa quinta-feira a todos. Obrigado por assistir o vídeo. Se desejas saber mais sobre os nossos produtos de segurança, subscreva-se ao canal da Visiotech e ative as notificações para acompanhar os nossos vídeos.